Bom dia, meus companheiros de canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Bora acender a nossa vela aqui para a gente já começar pedindo clareza, né? Que os nossos amigos espirituais tragam para a gente aquilo que a gente precisa saber no dia de hoje. Todos aqueles sinais que a gente pede, né? As confirmações. Vamos lá então? Respire fundo junto comigo e se abra aí para tudo aquilo que vai ser falado no dia de hoje. Bom, peraí. Ai, que cheiro bom, que cheiro bom. Vamos de oráculo da alma aqui hoje. Ó, a última carta, gratidão. É isso que a gente precisa, né? Ser grato aí às questões da vida, porque não só as coisas boas, ser grato por aquilo que é bom. Ah, eu ganhei um dinheiro extra. Ai, chegou um amor maravilhoso na minha vida. Ah, eu ganhei uma premiação no trabalho, uma viagem, alguma coisa. É fácil, né, gente? Agora, ser grato naquilo que é difícil, até para entender que naquilo ali tem algum aprendizado, e é através daquele aprendizado que a gente vai sair daquele estágio que a gente está e conseguir outras coisas. Tem hora que é dolorido, né? A gente às vezes aprende na pancada, aprende na dor ou no amor. Não é assim? Vamos lá, então. Vamos ver, então, 15, tá. Eu até tinha esquecido de perguntar quantas eles queriam aqui. Ih, menina, mas vai ter que ser... Pera aí. Deixa eu ver aqui. Como é que nós vamos fazer isso aqui, hein? Nossa, 15 cartas aqui vai ser tenso, hein? Essa mesa tá ficando pequena para tanta mensagem. Vamos lá, vamos fazer o que a gente pode aqui. Talvez eu tenha que botar aqui em cima, mas vamos esperar. Já que eles querem 15, vamos trabalhar primeiro com essas energias aqui, ó. Portal, magia, possibilidades, transformação e abundância. Opa, coisas bacanas aqui, hein? Aqui a gente tem colheita, novos caminhos, ciclos, ponto de vista e resiliência. Tá, então vamos lá. A disposição dessas cartas aqui parece contar uma história muito coerente com alguém que está manifestando algo importante e começa a perceber sinais de que essa manifestação já está se aproximando, tá? Então, vamos lá. Quando a gente pensa em manifestação, gente, normalmente a gente imagina só o resultado final, né? Ou seja, se você quer um emprego, você imagina o emprego já chegando, um amor aparecendo, o dinheiro entrando, a mudança acontecendo. Mas antes da manifestação se materializar, o universo costuma enviar sinais pra gente, tá? E muitas vezes esses sinais passam despercebidos porque nem sempre eles parecem positivos no início. Então a gente nem dá muita trela para eles, a gente não presta atenção. E as cartas que saíram mostram exatamente esse processo. Então vamos entender aí quais são os sinais de que aquilo que você está esperando pode estar bem mais próximo do que você imagina. O primeiro sinal que veio foi o portal aqui, tá? Muitas portas vão começar a se abrir, enquanto outras automaticamente vão se fechar na sua vida. E isso costuma gerar confusão, porque nem sempre as portas que se fecham são aquelas que a gente gostaria de perder, não é? Às vezes você vai perder interesse por algo, uma situação deixa de fazer sentido, ou um ambiente já não vai combinar mais com você, ou uma oportunidade não vai para frente. E imediatamente, o que a gente pensa? Ah, sabia, algo deu errado. Mas nem sempre. O portal mostra que você está mudando de frequência. E quando isso acontece, certas portas precisam sim fechar para que outras possam aparecer. Então o universo vai começar a reorganizar o caminho. A carta da magia fala que você vai começar a perceber sincronicidades. E isso é o segundo sinal de que aquilo que você quer está se aproximando. Tá? Então você vai ver pessoas que vão falar com você do mesmo assunto, números repetidos, que eu sei que muitos aqui já estão vendo,
ideias que vão surgir do nada e mensagens chegando também no momento certinho e algumas coincidências que vão parecer estranhas para você aí no sinal. A magia, gente, fala daquele momento em que a gente sabe que tem algo acontecendo nos bastidores. Tem muita gente que às vezes me procura para fazer leitura e fala: Renata, se eu te falar que eu não tenho nada de concreto ainda, mas eu sinto que tem algo no ar. E é assim que a coisa acontece, né? Então, você sabe que tem coisa acontecendo nos bastidores. É como se a vida estivesse montando um quebra-cabeça que você ainda não consegue enxergar completamente. Outro sinal bacana que vem aqui são possibilidades. Tá vendo? Tem uma janela aberta aqui. Você vai começar a enxergar a partir de agora alternativas que antes você não via. E isso é muito importante, porque a manifestação normalmente chega primeiro na mente, antes de surgir na realidade física da gente. Então você vai começar a perceber novos caminhos, novas ideias. Nem falar nisso, tem a carta dos novos caminhos aqui também, né? Novas oportunidades, né? E novas soluções. Então aquilo que antes parecia impossível vai começar a parecer viável para você. O quarto sinal é a transformação. Você não é mais a mesma pessoa que fez aquele pedido lá atrás. Muitas vezes a manifestação demora justamente porque a gente ainda não está pronto para receber. E a transformação mostra que você já está mudando internamente. Você está amadurecendo, você está curando feridas, você está abandonando velhos padrões e isso cria espaço para o novo. Outra energia maravilhosa de transformação aqui, né, que a coisa está vindo para o seu caminho, é a abundância, gente. E ó, a abundância nem sempre começa como dinheiro, tá? Às vezes começa com essa cartinha mágica que a gente viu aqui, ó, gratidão. Você começa a perceber mais coisas boas ao seu redor. Mais oportunidades, mais apoio, mais inspiração, mais recursos. O universo começa a mostrar que existe muito mais disponível para você do que você imagina. O sexto sinal não podia ser mais escancarado. Abundância e colheita, né? Ó. Você começa a receber pequenos resultados. Começam a chegar na sua vida aí pequenas confirmações, avanços, nada ainda muito grandioso, mas suficientes para mostrar que as sementes que você jogou na terra estão germinando. A colheita mostra que nada do que você fez até agora foi em vão. O sétimo sinal para você, novos caminhos. Do nada começam a aparecer alternativas inesperadas, alguém faz um convite, puxa para uma conversa, abre uma oportunidade, um curso, uma mudança de planos, e aí você percebe que a vida está criando rotas que antes você nem acreditava, que antes nem existiam para você. O oitavo sinal aí, né, de que isso está acontecendo na sua vida é a carta dos ciclos. Você finalmente vai conseguir encerrar situações que antes você não conseguia, você estava preso. E isso é muito forte. Porque quando a manifestação está próxima, muitas vezes o universo pede limpeza. Você deixa de insistir, deixa de perseguir aquilo, deixa de forçar e começa a aceitar encerramentos com mais serenidade. O nono sinal é o ponto de vista. Você muda a forma como você interpreta a própria história. E isso muda tudo, gente. O que antes parecia fracasso aos seus olhos, agora você enxerga como um aprendizado. Foi necessário passar por aquilo. Aquilo que você perdeu não foi perda, foi livramento, então virou direcionamento. O que antes parecia atraso, vira preparação. O décimo sinal é a resiliência. Você percebe que você ficou mais forte. Talvez você ainda tenha desafios, mas você já não reage da mesma forma, você já não desmorona por qualquer coisa, já não perde a esperança com a mesma facilidade, entende? E isso mostra um crescimento espiritual e emocional. Bom, eles tinham pedido 15, então vamos lá. Voo, intuição, ciranda, fluxo, mais uma, leveza. Tá, vamos lá então. Continuando aqui então, a carta do voo fala que você talvez vá começar a sentir vontade de expandir, de experimentar, de sair da sua zona de conforto, de sonhar novamente, porque o voo fala da sua alma percebendo que já está pronta para viver algo melhor e maior. Mas não é só isso. O outro sinal aqui é a intuição. Prepare-se para a sua intuição ficar mais forte. Você vai começar a sentir
quando e como você deve insistir, quando você deve esperar, quando você deve mudar a direção. E muitas vezes essa voz interior vai ficar para você mais clara do que nunca. E isso pode bater com aqueles sinais que a gente viu lá no início também, né? Com a carta da magia. Você vai perceber números repetidos, sincronias, coisas que se repetem, coincidências estranhas aí. Só que logo depois, vocês também vêm com a carta da ciranda. Tá vendo que tem um monte de gente de mão dada aqui? Então é uma carta linda porque mostra que você não precisa fazer tudo sozinho. As pessoas certas começam a aparecer. Para alguns são mentores, para outros são amigos mesmo aqui no plano real, parceiros, clientes. Você vai ver oportunidades chegando através de outras pessoas. O universo começa a movimentar essas conexões. E aí você para de lutar contra tudo. Tá? E começa a perceber que certas coisas acontecem com mais facilidade. O fluxo, gente, quando a gente fala deixa o fluxo correr, ele não significa falta de desafios ou ausência de desafios, não. É ausência de resistência para isso. Olha lá, ó, a resiliência lá, a aceitação aqui, ó, né? E você parar de bater de frente, né? E a última carta que é leveza. Então, esse talvez seja o maior de todos aqui. Parar de viver só esperando. Você começa a viver, você volta a sorrir, você volta a confiar, sentir alegria. E é justamente nesse momento que muitas manifestações finalmente se materializam. Porque você deixa de vibrar na escassez, na falta, e começa a vibrar na confiança, tá? Então, se essas cartas trouxeram você até aqui, essa mensagem não é só de algo que está chegando. A mensagem é que talvez você já esteja vivendo esses 15 sinais aqui. O portal se abriu, a transformação começou, né? Os ciclos foram encerrados, novos caminhos estão surgindo e a sua intuição está falando mais alto, a vida está levando você para um estado de fluxo, de leveza. Então não desiste agora não. Muitas vezes a manifestação está mais próxima justamente, ou fica mais próxima, né? Quando você começa a perceber que você já não é mais a mesma pessoa que fez aquele pedido lá atrás para o universo. Né? E esse talvez seja o maior sinal de todos. Você mudou e por isso a sua realidade também está começando a mudar aí, tá? Bom, vamos fazer mais uma coisa? Vamos tirar mais umas aqui do baralho cigano agora, tá? O fundo do baralho trouxe transformação. Então sim, é necessário você fechar um ciclo aí, tá? A cruz, o anel, lua, peixes. Ó, peixes falam de abundância, como a gente viu ali, e colheita aqui também, tá? A âncora, ratos, casa, cachorro. Eu vou continuar nessa mesma linha, gente, que é o que eu tô sentindo aqui. Como a gente falou de 15 sinais ali, né, que vieram através daquele oráculo, vamos tirar mais 15 conselhos aqui, ou confirmações do baralho cigano. Livro, o sol, o coração, os caminhos, o envelope, a chave e a cegonha. Uau! Cegonha já finaliza com mudança, hein? Que coisa maravilhosa. Então, vamos lá. A primeira parte da leitura aí, a gente viu os 15 sinais de que a manifestação está se aproximando da sua vida. Agora, o baralho cigano vai mostrar o quê? Os 15 sinais concretos que começam a aparecer na sua vida real quando aquilo que você está esperando está mais perto do que você imagina, né? Então, a primeira carta veio a cruz aqui. Talvez vocês vão se surpreender. Porque o primeiro sinal não é necessariamente agradável. Cruz mostra que você está terminando uma prova importante da sua vida, um aprendizado aí. Muitas vezes, pouco antes da manifestação chegar, a gente sente um peso enorme, uma sensação de cansaço, de esgotamento, como se a gente estivesse carregando uma mochila pesada há muito tempo e os ombros estivessem doendo. Mas a cruz aparece para mostrar que esse ciclo de aprendizado está chegando ao fim. Relaxa. É como aquele aluno, né? Lembra quando a gente estudava, faz a última prova antes da formatura? A gente ainda tá cansado, tá com medo de, meu Deus, e se eu não for bem nessa prova? Mas já tá terminando. Tá terminando porque logo depois vocês vêm com o anel. E aqui
o segundo sinal do cigano aqui é justamente que começam a surgir compromissos, acordos, parcerias, alianças, pessoas que desejam construir algo com você. Porque a manifestação raramente chega isolada. Ela costuma trazer conexões importantes. E o anel mostra exatamente isso, algo que está se consolidando. Para alguns é uma parceria amorosa, para outros é uma parceria profissional, uma sociedade, convites aí, tá? A lua vem como outro sinal para vocês aí, para vocês começarem a sentir mais do que só tentar entender. Porque a intuição fica mais forte. No oráculo anterior falamos de intuição também. Os sonhos ficam mais intensos, as percepções aumentam. Lembra da carta da magia? Dos números repetidos, dos sinais, das sincronicidades. E isso fala exatamente como a carta da intuição do primeiro oráculo, né? O universo continua tentando falar com você. Peixes é outro sinal clássico aí de que a sua manifestação está prestes a acontecer. Lembra que também veio carta do fluxo? Aqui é fluxo também de prosperidade que começa a se movimentar. E você já tinha vindo com colheita e embaixo da carta dos ratos tinha vindo abundância ali, né? Eu não tô falando só de dinheiro, não. Tô falando de circulação, de movimentação, de trocas, de oportunidades e de abundância. Peixes conversam diretamente com a carta da abundância, lá atrás, ó, tá? Tá mostrando que existe uma movimentação acontecendo onde antes só tinha estagnação, tá? Aí vocês vieram também com a carta da âncora. E aí você vai começar a sentir mais estabilidade, mais segurança, mais firmeza aí na sua vida, mesmo que você ainda não entenda exatamente para onde você está indo. E isso é curioso, porque isso mostra que a manifestação ainda não chegou completamente, mas você já está começando a sentir que ela é possível. Tipo, peraí, eu não estou vivendo só de ilusão. O que eu estava sentindo, as cartas da Renata hoje estão confirmando para mim, né? Ratos também é um sinal importante. Mostra que aquilo que não serve mais para você está começando a ser retirado. Velhos hábitos, crenças, preocupações, pessoas desgastantes na sua vida, situações que drenam a sua energia, tá? Pode até parecer perda, gente, mas na maioria das vezes aí isso é limpeza, tá bom? A carta da casa fala que você vai começar a sentir necessidade de reorganizar a sua vida, o seu ambiente, a sua rotina, o seu espaço. Literalmente, muitos de vocês aí começaram a sentir vontade, gente, até de arrumar armários, doar objetos ou reorganizar a casa como um todo, né? Isso é muito comum quando uma nova fase está chegando, porque energeticamente a gente está preparando o espaço para receber algo novo. A carta do cachorro entra como outro sinal aí que a gente já viu na carta anterior, que era a da ciranda, né? Que está aqui embaixo. Pessoas sinceras começam a surgir na sua vida, amizades, parceiros, conselheiros, aí alguém aparece para caminhar ao seu lado. E o livro também fala que algumas informações que ainda estavam camufladas, escondidas talvez, começam a surgir. Então você aprende algo, ou descobre algo, ou entende algo. Você vai receber uma orientação importante. O livro mostra que o universo está revelando aquilo que antes estava oculto na sua vida. E uma pausazinha aí, porque chegou o número 1818, como uma confirmação em forma de números. Anota aí no seu rascunhozinho, depois dá um Google lá e procura significado do número 1818 ou do anjo 1818. E eu afirmo para vocês que tem alguma coisa que vai bater o martelo de que é isso tudo mesmo que a gente está falando, tá? Outro sinal claríssimo para você é o sol. Você volta a sentir esperança, mesmo sem nenhum motivo aparente, mesmo antes dessa manifestação chegar, a luz começa a voltar, a confiança começa a voltar, a sua alegria começa a voltar, né? E o coração afirma isso tudo aqui, ó. Você vai parar de lutar contra a vida, você volta a acreditar, amar, confiar, desejar. O coração mostra um alinhamento emocional. E isso é fundamental para você receber aquilo que você manifestou. Caminhos também mostram que outras escolhas vão aparecer. Lembra que tinha vindo aqui, ó, novos caminhos? Aí a própria carta dos caminhos no cigano veio também. As alternativas aparecem, vem novas opções, você percebe que você não está preso, que sim, tem possibilidades. Ou você vai por aqui, ou você vai por ali, né? Então, a gente também veio com a carta das possibilidades no primeiro oráculo lá. E é isso, gente.
tá? O envelope fala que notícias vão chegar. Pode ser uma mensagem, um telefonema, um convite, uma resposta, uma proposta, uma confirmação aí para alguns de vocês. Algo que você estava aguardando muito vai começar a movimentar e vocês vão voltar aqui para me falar, né? Aí vocês também vieram com a carta da chave. Aqui a gente chega ao sinal que praticamente confirma tudo que foi falado até agora. Chave fala de desbloqueio, de portas que se abrem, de soluções, de respostas. Então, aquilo que estava travado começa finalmente a fluir. E observa como a gente volta lá na primeira carta, que é o portal. Tá? A primeira carta da leitura inteira. É como se o universo dissesse para você, sabe aquela porta que você viu lá no início? Pois bem, agora você tem a chave para abrir. Olha que fabuloso. A cegonha, que vem como última carta aqui, também não poderia ser mais perfeita. Porque a cegonha fala de mudança, de movimento, de renovação, de um novo ciclo, um novo capítulo e uma nova versão sua. Tá? E perceba como toda essa leitura construiu, na verdade, uma única história, os dois oráculos juntos. Primeiro vocês vieram com o portal, depois as possibilidades, a transformação, novos caminhos, intuição, fluxo, leveza. E agora o baralho cigano confirma isso tudo, trazendo primeiro a cruz, como o final da prova de vocês, né? Mas aí o anel mostrou que tem compromissos chegando, peixes mostraram a abundância na forma de movimentação, a casa preparou, né, e mostrou toda essa preparação para vocês. Cachorro mostrou que vocês vão ter aliados aí, né, parceiros. O sol reacendeu a esperança no seu coração e a chave abriu essa porta. E a cegonha trouxe a mudança, né? Então, se eu tivesse que resumir na verdade, foram 15 conselhos do primeiro oráculo, mais 15 agora. Então, dessas últimas 30 cartas, os últimos 30 conselhos, numa única mensagem, eu diria, a sua manifestação não está só chegando. Ela já está reorganizando a sua vida antes mesmo dela se materializar. Talvez você ainda esteja olhando muito só para o resultado final, mas o universo está te pedindo que você observe os sinais, porque eles estão por toda parte. E quanto mais você perceber essas transformações acontecendo dentro e ao redor de você, mais você vai entender que aquilo que você pediu pode realmente estar muito mais perto do que você imagina. Ó, fabuloso, tá? Toma isso para você aí, toma posse disso para você e começa a olhar a sua vida aí com outros olhos. Começa a abrir o seu coração e já ser grato aí por tudo que veio, né? Lembra lá? Vamos pegar aqui de novo? Olha lá, ó. Tá nesse aqui, não é? É exatamente isso. Que foi o primeiro fundo do baralho. Gratidão. Comece já a agradecer pelas coisas que ainda não estão totalmente instaladas na sua vida, mas que já estão a caminho e o baralho acabou de te provar isso. Viu? Antes de sair, curte esse vídeo. Não deixa de curtir, não. Porque isso realmente faz diferença no nosso trabalho. É um segundinho que você clica aí, mas que faz total diferença para esse vídeo ser distribuído e chegar, talvez, a quem precisa ouvir isso também, como você conseguiu, tá bom? Beijo grande no coração e eu espero vocês amanhã de novo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, CDA.